Olá, professor da Escola Bíblica, bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau e também este que é o canal de comunicação da Escola Bíblica. Essa é a classe dos jovens, eu sou Eliabe Camargo Alves e é um prazer mais uma vez estar com você aqui compartilhando conhecimento, sugestões, diretrizes para a sua aula e eu tenho certeza que a sua aula é uma aula muito importante, uma aula especial. E quanto mais aplicado você for a essa aula, melhor o resultado que você vai ter. Estamos aqui chegando à penúltima lição desse ano de 2017, a qual nós vamos trabalhar sobre sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. A lição de número 11. E esse dia é um dia todo especial, porque vai cair no dia 10/12 de 2017. Lembrando que sempre o segundo domingo do mês de dezembro é o dia que nós comemoramos o Dia da Bíblia. Então, nada melhor do que estarmos na sala de aula durante essa semana ou propriamente no domingo, estudando sobre a Palavra de Deus e olhando para coisas da vida, coisas rotineiras, aquilo que nós temos acesso diariamente com o olhar através da Palavra de Deus. Então, aproveite ao máximo para ser uma das melhores aulas que você já deu. Por que não dizer a melhor aula que você já trabalhou com os seus alunos? Vamos lá então. Sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. Lição de número 11. As minhas sugestões para você. Primeiro, tenha em mente os objetivos da sua aula. E os objetivos são mostrar a influência dos meios de comunicação, conscientizar a respeito do falso entretenimento e explicar sobre a importância de utilizar os meios de comunicação com sabedoria. Vamos lá então, os objetivos. Você vai mostrar aos seus alunos que a influência do meio de comunicação está presente. Trabalhe toda a lição tendo esses meios de comunicação presente e essa influência sendo real e levando seus alunos a pensar que existe sim uma influência, que às vezes a gente nem percebe, que às vezes a gente nem faz uma análise dela, mas ela está presente na nossa vida. Depois você vai conscientizar os seus alunos, através do quê? Através da palavra de Deus, através de dinâmicas, de dados que você vai trazer para a sua aula, você vai conscientizá-los de que existe sim, por trás do meio de comunicação, um perigo, e esse perigo é o falso entretenimento. Nós nos envolvermos com isso de uma maneira que isso nos afaste de Deus, que a gente perca o nosso tempo, se torne dependente e assim por diante. E por último, você vai explicar sobre a importância de utilizar os meios de comunicação com sabedoria. Então, foco nisso e eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua aula. Sugestão de número 2, sempre está presente quando eu compartilho com você alguma sugestão, diretriz para a sua aula de escola bíblica. Tenha um esboço da sua aula, tá? Horário definido, tempo para cada dinâmica, tempo para cada tópico e assim por diante. Assim você vai ter sucesso, você vai conseguir acompanhar todo o conteúdo da lição, ter a participação de todos os seus alunos e a sua aula se tornará uma aula objetiva. A terceira sugestão, apego às Escrituras. Lembre-se, é a palavra de Deus que faz a diferença na sua aula. Meios de comunicação, eles estão ouvindo sobre isso na faculdade, estão ouvindo sobre isso no trabalho, estão ouvindo isso da própria mídia sobre os meios de comunicação ou pessoas falando sobre isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando trazemos a palavra de Deus para a nossa aula, nós estamos conduzindo nossos alunos a viver de maneira sábia e a viver de maneira que agrade a Deus. Então, muito apego às Escrituras. Por isso, dedique tempo à interpretação e à aplicação dos textos bíblicos, tá? E principalmente essa aplicação à realidade dos seus alunos. Traz para a vida deles, de cada aluno que está junto de você, sentado na sua sala de aula, a Bíblia precisa fazer parte do dia a dia desse aluno. E é isso que você vai fazer aplicando o texto bíblico. E lembrando sempre que a palavra de Deus é quem transformará e dará sentido à sua aula.
Sugestão de número 4, é para você aproveitar melhor o conteúdo que a gente está produzindo para você, tá? Aqui você está tendo acesso a um material produzido por vídeo. E qual é o meu objetivo aqui? Não é dar aula para você sobre a lição, não é explicar para você o conteúdo da lição, mas é dar algumas diretrizes, algumas sugestões dinâmicas do que você pode fazer na sala de aula, clarear um pouco também do assunto. Esse é o objetivo principal do material que você está tendo acesso aqui no vídeo. Tem um outro material que vai lhe ajudar também e eu oriento você a ir agora lá no site eb-blumenau.com.br e baixar o PowerPoint e ir acompanhando o PowerPoint com o vídeo. Por quê? Lá no PowerPoint eu coloco para você lá um material de apoio ao professor, com todas as dinâmicas que eu falo aqui no vídeo também, mas lá você vai ter comentários, interpretação de textos, e esse material vai possibilitar você a dar uma aula um pouquinho melhor, tá bom? Então, o material que está no PowerPoint lá no site, junto com o vídeo, você vai ter aí o quadro completo de sugestões que nós estamos trazendo para a sua aula. Vamos lá então, estamos trabalhando sobre meio de comunicação e a sugestão que eu faço para você é que antes de você entrar na sua aula, no conteúdo da lição, você traga realmente definições de meio de comunicação. Então faça uma pesquisa abrangente sobre isso, eu coloco no material de apoio alguma coisa, mas você vai trabalhar meios de comunicação e vai, claro, estar fazendo referência aos instrumentos ou a forma de conteúdo utilizado para a realização do processo de comunicação. E aí você pode, dentro da sua sala de aula mesmo, estar fazendo o levantamento de todos os meios de comunicação que seus alunos têm acesso, tá? E esses meios de comunicação, eles estão divididos entre sonoro, escrita, audiovisual, multimídia e hipermídia. Né? Sonoro, telefone, rádio, escrita, jornais, diários, revistas, audiovisual, televisão, cinema, multimídia, são diversos meios simultaneamente produzindo alguma coisa e você vai ver também a hipermídia, que é a questão da TV digital e da internet hoje presente na vida de todo mundo. Então você vai trazer uma ideia de meios de comunicação. Você pode listar esses meios de comunicação ou trazer exemplares. Eu não trouxe para você aqui, mas você pode trazer TV, computador, celular, revistas, diários, enfim, traz tudo isso para dentro da sua sala de aula. São coisas que os seus alunos têm acesso diariamente, conhecem, mas eles estarão visualizando os meios de comunicação, aquilo que a gente tem como tema dessa lição. Lembrando também que a tecnologia ela está muito presente na vida das pessoas e a comunicação tem sido cada vez mais fácil no passar dos anos. E hoje você vai ver que até as crianças elas são incentivadas, motivadas a utilizar os meios de comunicação na escola e elas são conduzidas a ter uma compreensão geral de toda a questão dos meios de comunicação. Hoje não é difícil você ver uma criança com um celular, crianças de 2, 3, 4, 5 anos já tenham acesso a esse material, ou seja, os meios de comunicação estão realmente presentes em tudo. E sem dúvida nenhuma a internet é uma das ferramentas mais eficazes, poderosas na questão da comunicação e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, abra sua aula falando para os seus alunos sobre os meios de comunicação e que esse é o seu tema principal. Outra sugestão que eu faço, vai estar caminhando entre meio de comunicação e uma outra palavrinha muito importante que deve estar presente na sua aula. Você deve citar isso em cada tópico, penso eu. Sabedoria. Por quê? É a sabedoria que vai fazer com que nós, cristãos, seres humanos, venhamos estar usando os meios de comunicação com todo o acesso possível a isso, não sendo alienado dessas coisas, mas usando isso com sabedoria, iremos colher resultados produtivos e iremos colher frutos excelentes se a gente tiver sabedoria para usar o meio de comunicação.
tá? Tanto que você vai ver aqui na síntese que traz aqui, ó, com sabedoria e discernimento, o servo de Deus ou o jovem, o seu aluno, você é capaz de interagir adequadamente com os meios de comunicação. Não, a sua proposta não é que os seus jovens fiquem alienados dos meios de comunicação. Por muito tempo a gente já fez isso. Agora o nosso objetivo é o quê? É preparar uma geração, é conversar com uma geração. É eu e você estarmos com esse material em nossa mão, termos acesso a isso e usarmos isso com sabedoria, para que possamos produzir frutos e colher frutos disso. Nós precisamos nos envolver com isso, ter acesso aos meios de comunicação, mas precisamos, mais do que ter o meio de comunicação em nossa mão, precisamos de sabedoria. Se nos falta sabedoria, com certeza deveríamos nos afastar. Nosso objetivo não é se afastar, nosso objetivo é usar os meios de comunicação com sabedoria. E você vai ver a definição de sabedoria, traga ela para a sala de aula. A definição que eu tenho aqui do dicionário é que sabedoria é a condição de quem tem conhecimento, ou seja, que sabe o que é bom e o que é ruim, que sabe separar, que sabe dominar. É a condição de quem tem conhecimento. E a sua aula tem esse propósito, trazer conhecimento aos seus alunos. Você vai ver durante o texto bíblico muitas referências e isso está no material de apoio para você, tá? Mas falando de sabedoria, Hebreus vai dizer que Deus é a origem de toda sabedoria. No livro de Eclesiastes vai dizer que fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Por isso que você está trazendo ela para a sala de aula, por isso que você está usando ela para falar aos seus alunos que é possível sim usar os meios de comunicação, é possível sim ter acesso a tudo isso, mas com sabedoria e através disso colhermos bons frutos. Na Bíblia você encontra muitas referências sobre sabedoria, você pode pegar das mais diversas. Uma rápida pesquisa, você vai trazer esse conteúdo para a sua mão. Quando se fala de relação com os meios de comunicação, nós precisamos sim ser levados a uma reflexão do nível de sabedoria que nós temos e do nível de acesso que estamos tendo também a conteúdos. Eclesiastes 7:12 vai dizer: a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Ou seja, quanto mais sabedoria, mais vida você vai receber. Comente com seus alunos sobre isso. Quantas pessoas estão sendo destruídas por causa dos meios de comunicação? O resultado disso é pessoas dependentes do meio de comunicação, pessoas que não se relacionam mais. A gente vai ver isso mais à frente. Mas tudo parte de uma coisa: falta de sabedoria. E é isso que a gente está buscando nessa aula. Sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. Provérbios 2, do 10 ao 12, diz assim, ó: porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. E aqui vem o versículo fascinante sobre sabedoria. O versículo 12: a sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. No meio de comunicação, que tem um campo livre para propagar todo tipo de ideia, todo tipo de pensamento, toda e qualquer forma de viver, não levando em conta nada moral. Nós precisamos fazer com que esse versículo se torne uma realidade na nossa vida. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Converse isso com seus alunos, traga esse texto bíblico para a sua aula, dedique um tempo nisso e eu tenho certeza que será um bom início de conteúdo. Vamos em frente. Há uma outra sugestão antes de você entrar no tópico 1. A sugestão que eu faço é de que você use a lição do mestre e você vai ver que na lição do mestre há um quadro comparativo entre mídia ímpia e mídia virtuosa. Aqui eu faço uma proposta para você, que você venha preencher esses quadros com dados da sua sala de aula, com aquilo que os seus alunos irão falar. O objetivo é fazer eles pensarem. De um lado, eles vão preencher o que a mídia ímpia fala e como ela transmite valores e conhecimento.
E do outro lado, como uma mídia virtuosa transmitiria o mesmo conhecimento? Nessa tabela eu tenho para você no material de apoio, que talvez você esteja acompanhando, você vai ver lá, casamento. Como a mídia ímpia fala de casamento. Do outro lado, como a mídia virtuosa falaria de casamento? Deixe que os seus alunos produzam esse material, essa fala. Como a gente transmitiria isso? Outro que eu tenho aqui, sobre felicidade. Como a mídia ímpia transmite felicidade? No outro quadro, como a mídia virtuosa transmite ou transmitiria a questão da felicidade. O objetivo é fazer os seus alunos pensar, porque às vezes a gente é só crítico e a gente não constrói pensamentos ou formas de comunicar aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente está criticando. A gente não consegue produzir isso de maneira diferente, às vezes a gente só é crítico. E aos seus alunos serem críticos, eles também estarão colocando um padrão de avaliação daquilo que eles estão consumindo na mídia. Por exemplo, sobre casamento. A mídia ímpia, ela vai simplesmente falar que casamento é uma coisa já do passado, é uma coisa desnecessária para o tempo de hoje, esse nível de compromisso. Se nós fizermos uma avaliação da mídia virtuosa, a mídia virtuosa ia comunicar que casamento é uma coisa relevante, é importante e é necessário. Faz parte da vida do homem assumir esse nível de compromisso. Então, nós iríamos fazer um nível de como comunicar isso. Agora, os seus alunos fazendo essa avaliação e sendo críticos, quando eles estiverem de frente da mídia ímpia e a mídia ímpia comunicando que casamento não é necessário, que casamento é uma coisa que já passou do tempo de falarmos disso, desse nível de compromisso, com certeza eles irão poder avaliar que aquele não é um bom programa, não é um bom conteúdo para eles consumirem. Feito isso, então você vai entrar no conteúdo da lição. Tópico 1. Os meios de comunicação e sua influência cultural. Ponto 1. A importância e a utilidade da mídia. A ideia aqui é realmente fazer os seus alunos entender que nós precisamos dos meios de comunicação na vida moderna. Não há como você viver hoje sem os meios de comunicação. E aonde você for, os meios de comunicação estarão presentes. Não há como você ignorar, não há como você viver sem os meios de comunicação. Por isso, você vai tratar com seus alunos de que é importante nós termos acesso aos meios de comunicação. Eu deixo para você aqui uma atividade. Faça uma lista com dados fornecidos pelos seus alunos dos benefícios que os mesmos obtêm através dos meios de comunicação. A nossa ideia não é falar mal dos meios de comunicação, não é realmente nos opormos totalmente aos meios de comunicação. Há alguns benefícios. Faça uma lista com seus alunos sobre benefícios que eles têm por meio dos meios de comunicação, por meio da mídia. Vamos lá então. Ponto 2. Para o bem e para o mal. A ideia é realmente nós trazermos aqui de que a comunicação ela é um dom de Deus. O homem influenciado pelo pecado acaba corrompendo o propósito da comunicação. E através disso ele vai comunicar valores e comportamentos que não são morais. Mas a mídia, ela não é somente maléfica. Você vai ver que durante a história nós temos alguns resultados e ações positivas da mídia. Um exemplo é o surgimento da mídia impressa, que possibilitou a comunicação em massa, e isso foi usado para propagar as ideias, o pensamento, as defesas de Martinho Lutero, e várias pessoas tiveram acesso a esse material devido à mídia impressa. É só um exemplo de que há alguns benefícios, sim, no meio de comunicação. Isso a gente viu durante a história e esses benefícios continuam acontecendo no dia de hoje. Ainda mais através da internet, redes sociais, programas de televisão, a fé tem sido comunicada a diversas pessoas. Ponto 3. O poder de influência dos meios de comunicação. A ideia aqui é trabalhar sobre a grande influência que a mídia tem sobre a vida das pessoas. A sua sala de aula, você é influenciado pela mídia. Você vai ver cultura popular, gostos, roupas, comidas, músicas, slogans, tudo isso é moldado pela mídia.
grande parte desse conteúdo é tudo gerado pela mídia. Aqui você tem a oportunidade de comentar com os seus alunos sobre momentos em que eles foram grandemente. A gente é sempre influenciado pela mídia, tá? Mas eu estou falando momentos que eles foram de maneira assim, ó, extraordinária, influenciados pela mídia. E aí você pode questionar sobre um corte de cabelo, uma comida, uma roupa, viagens, experiência que eles viveram em que foram diretamente questionados, ou melhor dizendo, influenciados pela mídia. Ao ouvir eles falando sobre isso, pegue um quadro e coloque no quadro lá. Corte de cabelo, fulano foi influenciado. Roupa, fulano comprou tal roupa por causa da mídia. Viagem, fulano viajou para tal lugar porque a mídia lhe influenciou para isso. Coloque tudo isso no quadro e eu tenho certeza que quando você terminar esse relatório, você vai ver que grande parte da sua sala de aula já foi grandemente influenciado pela mídia. Tá bom? Assim você está envolvendo seus alunos na sua aula e no conteúdo que você está trazendo. Vamos ao tópico 2, a mídia ímpia e os perigos do falso entretenimento. Ponto 1. A eficácia destrutiva da mídia ímpia. Aqui realmente você vai trabalhar de que a mídia, por ser corrompida pelo pecado e por realmente ser ímpia, não temer a Deus, não ter compromisso com valores morais, ela acaba propagando conteúdo que se torna destrutivo para a vida de quem consome isso sem nenhum tipo de restrição. Por isso você vai dizer aos seus alunos de que a mídia ímpia, ou levar eles a entender que ela é descompromissada com valores morais. Por isso produz programas, séries, músicas e filmes que propagam esses valores imorais de uma forma sem limite mesmo. E nós, que estamos do outro lado, com o controle, com a possibilidade de fechar a página, nós temos que ter sabedoria e decidir recuar mediante certos conteúdos. Eu compartilho com você no material de apoio um quadro com comportamentos promovidos pela mídia ímpia através de suas programações, que são quadros ou são comportamentos que a Bíblia vai condenar ou que a Bíblia vai dizer que não são os melhores possíveis. A Bíblia tem uma outra maneira de pensar e a Bíblia acaba trazendo sobre esses conteúdos uma condenação. Esse quadro está no material de apoio para você lá no site, tá? Vai falar sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a luxúria, adultério, orgulho, bebedice, roubo, vingança, corrupção e outros. Eu tenho tudo isso num quadro para você e também tenho as referências bíblicas. Você pode estar lendo com seus alunos e ver que a palavra de Deus já tinha um parecer sobre esses valores que são reproduzidos e propagados pela mídia ímpia. O ponto 2, a sedução do falso entretenimento. Aqui a ideia é trabalhar essa ideia de que o entretenimento produzido pela mídia perversa, ele vai impactar negativamente a vida das pessoas que consomem esse conteúdo de uma maneira desenfreada. E isso não é uma afirmação apenas religiosa, não. É uma afirmação muitas vezes comprovada por pesquisas científicas. E na internet você pode estar buscando essas pesquisas, esses dados e ter acesso a várias explicações de que a mídia, sim, se usada de maneira desenfreada e sem sabedoria, vai produzir muitos danos a essas pessoas. Eu tenho um quadro aqui que eu compartilho para você algumas informações de notícias bizarras relacionadas a vários meios de comunicação, né? Eu tenho esses links para você, tudo colocado aqui no material de apoio. Mas tem aqui, homem é detido por vender o neto na internet, troca de status em relacionamento em rede social acaba em tiroteio, mulher tatua fotos de amigos de rede social no braço, homem paga $200 para a filha deixar de usar o Facebook e tantas outras coisas assim são hoje encontradas facilmente na internet. Notícias
que trazem para nós a realidade de que o falso entretenimento pode sim ser muito prejudicial para as pessoas. Você pode estar trazendo esse material para a sala de aula e conversando com os seus alunos sobre esse falso entretenimento, que muitas vezes acaba levando as pessoas a uma vida de sofrimento e de escravidão. Eu também tenho para você aqui prejuízos, problemas, os mais comuns causados pelo mau uso ou pelo uso sem controle dos meios de comunicação, que é a dependência, a depressão, a interferência no sono, sim, insônia, o aumento de insucesso escolar, muito comum hoje, negócios enganosos, identidades fictícias, lixo nocível no planeta, que irá levar à alteração de problemas e trazendo problemas ambientais e principalmente diminuição da frequência de comunicação entre os membros da própria família. São alguns problemas comuns que estão talvez dentro da sua sala de aula porque alguém está usando os meios de comunicação de uma forma descontrolada. Ainda no ponto 2, você pode trazer uma reflexão para os seus alunos e uma pergunta que pode ser colocada no data show, no quadro, mas não pode passar a sua aula sem essa pergunta. A pergunta é: você é um telespectador ou você é um consumidor dos meios de comunicação que consome tudo que a mídia ímpia produz? O que vem você está tendo acesso. Você não filtra nada. Tudo você recebe. Tudo você faz parte da tua vida, tem acesso ao teu coração e você tem acesso a esse material de forma desenfreada. Você consome tudo, você é alguém, um telespectador, um consumista fiel da mídia ímpia? Primeira pergunta. A segunda, quanto tempo você dedica do seu dia, da sua semana, do seu mês a esse conteúdo produzido pela mídia ímpia? Quanto tempo você dedica a isso? Você pode pedir para os seus alunos anotar uma lista particular deles, a nível de reflexão, entende? Quiser anotar, eu tenho muito costume de anotar as coisas, então por isso que eu faço essa referência para você, deixar os seus alunos anotar, né? O quanto tempo ele está dedicando a isso, quanto tempo que ele está consumindo esse material e não está filtrando aquilo que ele recebe. Se você fizer essas perguntas, eu tenho certeza que você vai levar os seus alunos a uma reflexão. Eu já tive a experiência de conversar com pessoas sobre isso, de expor o que a palavra de Deus pensa, de falar sobre tempo e as pessoas decidirem. 3 meses, 4 meses, 6 meses, jejum de séries, jejum de redes sociais, enfim, porque estava havendo um descontrole no uso dos meios de comunicação. Talvez na sua sala de aula seja uma manhã, uma noite de propósitos, de jejuns estabelecidos que vão trazer resultados positivos para a vida dos seus alunos. Ponto 3. A manipulação da sociedade e das mentes. A ideia aqui é realmente você trabalhar de que a indústria da mídia, ela manipula informações e opinião pública, e isso é feito de uma maneira absurda. Para quê? Para propagar fins ideológicos e comerciais. Aqui você tem uma oportunidade de estar fazendo seus alunos pensarem sobre isso, de que a mídia muitas vezes ela usa o grande poder que ela tem para manipular essas informações e através da manipulação dessas informações ela propaga suas ideologias e, por que não dizer, também o seu comércio, e isso ela lucra muito. Aqui você tem a oportunidade de comentar com os seus alunos sobre informações e opinião da mídia sobre alguns temas. Como a mídia tem se posicionado em relação a esses temas. E eu faço uma proposta para você. Em uma caixa, em um recipiente, você vai colocar alguns temas, né? E vai pedir para que algum aluno sorteie um desses temas e ele fale, ou então ele peça para que outro aluno fale, ou qualquer aluno abra o assunto para toda a sala de aula, e o aluno vai falar o que a mídia tem propagado, qual a ideologia que a mídia tem passado através desse tema. Vou fazer um exemplo. Está aqui o recipiente, foi o que eu achei, deu para trazer aqui para você, né? Vai sortear um tema,
Um aluno pode fazer isso, vai apresentar para a turma o que a mídia fala sobre família. Aí você pode, fulano, João, o que a mídia está falando sobre família? Deixa ele falar, assim por diante. Ou então abre para toda a sala. Vamos ao outro tema. Sorteia outro tema. O que a mídia está falando sobre casamento? Deixa a sua turma compartilhar. Tem um outro tema aqui, só a título de exemplo. Você pode colocar quantos temas você quiser. Eu coloquei alguns aqui, vou sortear 3. O que a mídia fala sobre felicidade? Deixe que os seus alunos compartilhem, deixe que os seus alunos falem aquilo que eles estão recebendo, aquilo que eles estão vendo. E na medida que eles forem abordados sobre esses temas, poderão falar sobre o que a mídia está propagando e quanto mais eles falam, mais fazem uma análise daquilo que eles estão consumindo também, tá bom? Então use essa dinâmica, tenho certeza que vai trazer um ambiente de participação para a sua sala de aula. Assim nós chegamos ao tópico de número 3. Tópico de número 3, utilizando os meios de comunicação com sabedoria. Volta a palavra sabedoria para o nosso conteúdo. E a ideia aqui é tratar do entretenimento com piedade. E a proposta do estudo é, como filho da luz ou como filhos da luz, devemos ser seletivos com o conteúdo que recebemos da mídia. Nós precisamos selecionar aquilo que nós estamos recebendo da mídia. Devemos ter cuidado e ser seletivos com o conteúdo que estamos consumindo. Nós não podemos consumir tudo que vier à nossa mão, tudo que vier a nossos olhos. Nós precisamos sim ter cuidado e selecionar esse conteúdo. Lembre-se, em todo tempo nós devemos dar mostras da nossa regeneração e inclusive no momento em que estaremos em recreação. Vou assistir um programa de TV, vou assistir uma série, vou dedicar um tempo para acessar as redes sociais, para navegar na internet. Você não deixou de ser crente, você não deixou de ser um filho da luz. É estranho um filho da luz ser encontrado praticando as obras das trevas. É muito estranho. Então nós precisamos dar mostras de que somos filhos da luz quando estamos nesse momento de recreação também. Aqui você pode levar os seus alunos a uma reflexão, a proposta que eu faço para você. Peça para eles fazerem uma lista com 3, 4, 5 programas, séries, canais no YouTube, páginas no Facebook, no Instagram, perfis que eles estão seguindo, que eles estão tendo acesso, conteúdo que eles estão consumindo diariamente, semanalmente, mensalmente, e que isto não agrada ao Senhor e isso não produz nada relevante para a vida deles. Isso não edifica. Peça para que cada um deles faça uma lista particular. Se não quiser escrever no papel, pensa, traz à sua mente, objetiva esses 3 conteúdos. Pensa sobre isso e faz um propósito de abandonar esse conteúdo, de não acessar mais, porque isso não está sendo produtivo para a sua vida. Peça aos seus alunos para fazerem isso e fazerem um propósito de não acessarem mais esse conteúdo, de abandonar isso por um tempo e ver que não vai fazer falta alguma, pois não tem edificado a sua vida. Ponto 2. O uso sábio da mídia. Aqui você vai trabalhar sobre a ideia de que com sabedoria e ajuda do Espírito Santo é possível fazer isso. Como que eu vou abandonar esse material que eu tenho tido acesso semanalmente, mensalmente? É um material que eu vejo, que na minha hora de folga, enfim, mas está dominando você, está aprisionando você. Como que eu vou abandonar isso? Você vai trabalhar no ponto 2, com a ajuda do Espírito Santo. E com sabedoria, você vai deixar isso, vai abandonar essas coisas, porque não traz nenhum tipo de crescimento para você. Aplique isso à vida dos seus alunos. Lembre eles de que precisam desenvolver hábitos saudáveis. E principalmente cuidar com o tempo, com o conteúdo, se preciso pedir ajuda e você, professor, se coloque como alguém que vai ajudar eles. E principalmente, leve os seus alunos a pensar que uma vida de oração, de leitura bíblica, essas serão ações que auxiliarão eles
a vencerem esse conteúdo que eles estão consumindo de forma indevida através da mídia, através dos meios de comunicação, tá bom? Faça os seus alunos pensar dessa forma, de que é preciso usar a mídia, os meios de comunicação com sabedoria. Leve eles a entender a importância da oração, a entender a importância da leitura bíblica e principalmente a entender a importância de pedir ajuda. Através de um pedido de ajuda, nós nos fortalecemos e principalmente vencemos aquilo que está nos dominando. Chegamos ao ponto 3, já é o final da nossa lição. Influenciando a mídia. Aqui traz uma proposta de não simplesmente nos defendermos, mas também de, na medida do possível, atacarmos, né? A ideia não é só ficar como telespectador, só alguém que recebe, mas sim como alguém que influencia. E por isso é tempo de nós questionarmos conteúdos inadequados, né? A proposta da lição para nós é essa. Eu não vou só deixar de assistir, eu vou questionar. E a gente pode fazer isso hoje através das redes sociais, através de e-mails. A gente pode estar questionando, e uma série de pessoas questionando, é impossível que não mude uma realidade. Nós podemos fazer isso através de compartilhamento nas redes sociais, posicionamentos nas redes sociais, ou então alguém se posicionou contra tal conteúdo. É um posicionamento sadio, é um posicionamento moral. Eu posso compartilhar, posso reproduzir, posso enviar isso para várias pessoas. Isso tem acontecido muito nas redes sociais, não é difícil nós vermos ações como essas acontecerem. E isso é muito possível também pela facilidade, pelo acesso aos meios de comunicação. Isso ajuda nós nos protegermos e protegermos outras pessoas também desta questão do conteúdo imoral gerado pela mídia. Nós precisamos cuidar de nós e nos posicionarmos para que assim venhamos proteger outras pessoas. Chegamos à conclusão e a minha proposta para você, ou então o meu desejo, é de que a sua sala de aula possa gerar pessoas sábias e essa sabedoria possa levá-los a usar os meios de comunicação de uma maneira sadia. Que os seus alunos possam sair da sala de aula decididos a cuidar com o tempo que eles dedicam aos meios de comunicação e que eles possam valorizar o tempo com Deus e o tempo com as pessoas. E que os seus alunos saiam da sala de aula desejosos de cuidar de si mesmo e cuidar de outras pessoas quando se trata da influência dos meios de comunicação. Assim, nós encerramos a aula de número 11, Sabedoria Divina para interagir com os meios de comunicação. Que Deus te abençoe, professor, que você tenha uma excelente aula. Foi um prazer nesse ano de 2017. 3 experiências eu tive de estar aqui compartilhando com você conteúdo para a sua sala de aula e o ano que vem, o ano de 2018, nós estaremos juntos, crescendo, aprendendo e desenvolvendo naquilo que o Senhor tem para nós. Lembre-se, o Ministério de Ensino é um ministério precioso, importante. Por isso, aplique o seu coração, porque quando você aplica o seu coração, você produz com excelência. E lembre-se, você está preparando pessoas para servir a Deus de maneira diferente, para vencer prisões estabelecidas pelo pecado e levar essas pessoas a viver uma liberdade em Cristo Jesus. Tudo isso vem através do conhecimento e a própria palavra diz que nós, conhecendo a verdade, ela nos libertaria. Ensinar é transmitir a verdade, é libertar pessoas. Que você possa continuar fazendo isso com excelência e que Deus te abençoe. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.